Pois bem, gente, na última sessão do Legislativo Teutoniense foi aprovado, embora, né, até o vereador Delcio vai explicar um pouco pra gente, embora ele mesmo levantou esse assunto, não precisaria ser colocada a apreciação, porque já teria a assinatura da maior número de vereadores, mas foi votado e aprovado o requerimento para a instauração de uma CPI contra o prefeito Renato Ayrton Altman, que deixou a administração no final do ano passado. E o atual vereador Delcio Barbosa era, inclusive, chefe de gabinete do prefeito Renato. E é o Delcio que está aqui conosco, já desde de antemão, Delcio, te agradecer, porque quando a gente chama, a gente quer justamente esclarecer com a comunidade, né? E quando o vereador cumpre o seu papel de nos atender, a gente tem que enaltecer. Então, obrigado por ter vindo até os nossos microfones e se comunicar à tua população que te elegeu e que com certeza te acompanhou enquanto chefe de gabinete, agora te dando a possibilidade de ser vereador. Bom dia. Bom dia, Vini, bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. E eu quero desejar agradecer o espaço e dizer que eu sempre estarei atendendo dentro da possibilidade dos meus horários. Sempre, nunca, digamos como diz o ditado, não fugindo da raia, né? Exatamente. Só para deixar bem claro já no início da entrevista, que está agendado, eu digo porque ainda dá tempo, né? Com o vereador Hélio Brandão, para a gente ter dois parâmetros, né? O vereador de oposição, que é o Delcio Barbosa hoje, e o vereador Hélio Brandão, que se comprometeu a vir. Mais uma vez, ele se comprometeu e confirmou que viria hoje pela manhã em nossos estúdios. É o mesmo vereador que vai para a tribuna da Câmara pedir apoio da imprensa depois, né? Quando a imprensa se coloca à disposição, ele acaba não vindo. Mas ainda dá tempo, se ele estiver nos ouvindo, que ele possa vir até nossos estúdios ainda. Vereador Delcio, o que temos de concreto, né? Foi instaurada uma CPI então essa semana já, com relação ao repasse dos incentivos do prefeito Renato para uma fábrica de calçados aqui de Teutônia. O que temos de concreto nisso? O que está acontecendo de fato? Na verdade, Vini, eu quero dizer aqui que eu também votei a favor da aprovação, CPI, né? E mesmo sabendo que não precisava ter votado em votação, né? Porque 4 vereadores hoje, né, abre uma CPI. Na verdade, o que a atual situação está alegando, que essa lei de incentivo a Beira Rio e Picadilho, né, na época que foi passado pelo ex-prefeito Silvério, essa lei isentava a Picadilha Beira Rio em 50% do imposto, né, ICMS, né, que é pago. Então, quando o Renato entrou, né, foi, na verdade, recomendado pelo Tribunal de Contas, né, que é um órgão superior que analisa as contas do prefeito, que a parte da educação, que é 25%, e a parte da saúde, né, como diz o artigo 117 da Lei Orgânica, né, o prefeito é obrigado a investir 25% na educação, e também dentro da Lei Orgânica diz que os 15% na saúde, né? Isso é obrigação do prefeito, ele não pode mexer. Então, por recomendação do Tribunal de Contas, o Renato reteve, né, esse valor, digamos, 15 mais 25, 40%. Em cima daquilo que ele deveria pagar. Em cima daquilo, né? Então, na verdade, os 60%, na verdade, que sobra, então aí ele está pagando os 50% em cima dos 60%. Isso foi ao longo da administração toda, isso? Ao longo da administração, isso. Eu não lembro bem o ano que foi. Sim, agora, perfeito. Né? Mas só para destacar também que o próprio Tribunal de Contas, que recomendou que ele observasse essa situação, também aprovou as contas de toda a gestão do prefeito Renato, né? Dos 8 anos teve as contas completamente aprovadas, né? Com certeza, Vini. Isso me estranha, essa CPI, porque na verdade todas as contas, com exceção da última, né, 7 contas foram aprovadas. Então isso mostra, e o Tribunal de Contas ele tem capacidade técnica, né, maior do que a Câmara de Vereadores, porque são técnicos, né? Claro, nós somos políticos, né? Eles são técnicos para analisar esse tipo de coisa, analisar leis, enfim, né? Não que a gente não tenha capacidade, a gente tem também, mas o Tribunal de Contas tem mais capacidade, né, técnica que a gente, né? Então, se o Tribunal de Contas, houve também um parecer da DPM, que é um órgão que auxilia os municípios e dá os pareceres quando o município precisa, né? Digamos assim, é uma equipe de advogados lá, bem qualificada, claro. Né, também teve o parecer da DPM, né? A favor, digamos, dessa decisão do Renato, né? Porque chama atenção, né, vereador? Porque o que alega a situação
é que o prefeito Renato não cumpre uma lei, né? Porque isso é um projeto de lei, né? Esse repasse para Picadilly e para Beira-Rio é um projeto de lei que foi aprovado também naquela situação toda, quando fechou o Reifer, fechou a Blip, torceram as duas fábricas e foi aprovado. Então, esse repasse é uma lei municipal também, né? E os vereadores de situação alegam que o prefeito Renato teria descumprido a lei. Mas isso não deveria ter aparecido em algum momento no relatório do Tribunal de Contas? Com certeza, Vini, né? Só para dizer da tranquilidade que hoje, né, eu como vereador tenho, né? Porque a lei ela é muito subjetiva, né? Ela é uma forma, digamos, de entendimento, né? Tu tem que subjetivo quer dizer várias interpretações. Isso, várias interpretações, né? Então, se o Renato teve 7 anos as contas aprovadas, né? Eu acho que não há o que, né? E eu até digo assim que é um assunto que, embora eu tenha votado a favor, até para não dizer assim, o Délcio está com medo que investigue o governo que ele participou, né? Não tenho medo nenhum. Mas eu acho o assunto perigoso, né? E até sugeri na tribuna que não fizesse CPI para não, digamos assim, para não expor demais o assunto. Por quê? Porque nós devemos de tratar nossas empresas com igualdade, na verdade, né? Não sou contra esse projeto da época, que foi uma decisão do prefeito Silvério, né? Mas eu acho que, em tese, ele errou não ter tirado a parte da saúde e da educação, né? Mas como nós somos seres humanos, nós erramos, e errar é humano, né? Mas acredito também que o erro não foi um erro premeditado, né? Então, é um assunto muito perigoso, porque eu até citava em outro momento, né? Nós temos hoje, vou citar uma empresa que é a LG, né? Que ela está trocando de dono volta e meia. Tu já imaginou se um dono desse chega e também quer a metade do ICMS, né? Nós corremos um sério risco de daqui a pouco eu não vou quebrar o município, mas acontecer um troço muito grave no nosso município. Abre um precedente. Abre um precedente. E essa empresa, só para dizer assim, essa empresa Beira-Rio, ela já recebe incentivo hoje no município de Santa Clara, né? Que usou o parâmetro e lá em Santa Clara, a parte da saúde e da educação, eles não recebem, entendeu? Lá o governo já tira. O governo, na época que deu, tirou, né? Então, como hoje também o prefeito Jonathan Brandt está seguindo o mesmo pagamento que o Renato fez, né? Então, até 31 de julho desse ano, né, que eu tenho informação, que não foi pago também essa parte da saúde e da educação. Foi pago metade daqueles 60% Isso. igual. Então, se o Renato cometeu um erro, o atual governo também está cometendo um erro, que na minha visão não está cometendo um erro. Eu acho que o governo está certo, eu acho que a parte da educação e saúde, ela tem que ser investida na saúde e na educação. Sim, até porque é obrigação legal, né? É obrigação. Vereador Délcio, como vocês têm conversado, não sei se o senhor ou alguém da oposição hoje, oposição ao governo que está aí, tem conversado com alguém da Picadilly, com alguém da Beira-Rio, com alguém dessas empresas beneficiadas para saber do parecer deles, o que eles estão achando disso tudo? Porque, querendo ou não querendo, é uma CPI. E cria eu pelo menos analiso assim, cria um atrito, né? Cria um desconforto. Um desconforto, né? Dentro da população, né? Vamos estar a CPI que investiga o repasse para Beira-Rio e para Picadilly. Não há uma preocupação com relação a isso também? Eu até não cheguei a conversar, não cheguei até o encontro, mas pretendo fazer isso, né? Até para explicar da minha postura diante a esse processo, né? Mas eu sei que parece que o Hélio e o Marquinhos foram lá, eu não conversei com eles o que eles conversaram, né? Mas por isso que eu alertava na tribuna, nós vamos estar expondo muito, né? E aqui eu não quero jogar, eu acho que nós não podemos jogar vereador contra empresa, vereador contra, né? Eu acho que a empresa é muito importante no nosso município, né? E faz a diferença, assim como as demais empresas fazem a diferença no município. Mas também aquelas pessoas que trabalham nessa empresa também são mais importantes ainda para nós, né?
E eu dizia em outro momento, essas pessoas precisam de saúde, precisam de educação. Então, eu acho assim que é um assunto muito delicado mesmo. Eu acho que quanto menos mídia dá para esse assunto, melhor é. Sem dúvida. Bom, vereador Delcio Barbosa, vereador, outro assunto que a sua colega Aline levantou, né, que poderia ser simplificado, né, ser feito um relatório, não na necessidade da CPI. E quem é que coordena agora essa CPI? Quem é que faz esses trabalhos e o que vai ser feito? Qual é o trâmite dentro da CPI agora, que já foi instaurada essa semana, né, vereador? Na verdade, eu também coloquei na tribuna, porque, na verdade, a CPI, ela investiga suposta irregularidade. Então, isso quem investiga? Vai ser contratar um advogado? Não quer dizer, às vezes as pessoas pensam assim, uma CPI. Não, a CPI, ela pode provar alguma coisa e pode não dizer, não, tá tudo legal, entendeu? A CPI é apenas uma comissão parlamentar que vai investigar um determinado assunto, né? E, na verdade, eu também quero dizer que a CPI, quando ela investiga um assunto, né, na verdade a CPI foi aberta para investigar a suposta irregularidade do ex-prefeito Renato. Do Renato. Mas também a CPI vai poder também investigar, por exemplo, se o Jonathan também não pagou, né, até o presente momento, a CPI também pode investigar o atual prefeito Jonathan Brens também, entendeu? E eu vou até sugerir que a comissão, que é composta pelo Juliano, que é o presidente, o relator vai ser o Hélio Brandão, a secretária vai ser a Aline, eu participo como vice-presidente e o Panis como vice-secretário. Eu vou sugerir também que essa comissão investigue também o atual governo, porque ele está cometendo o mesmo erro, né? E se a lei é para é para todos, né? Óbvio. E até se a comissão não investigar, ela perde a credibilidade. Óbvio. Né? Ela tem que ser bem imparcial, essa comissão. Sem dúvida. Se o prefeito Jonathan insiste no mesmo como o senhor disse, né? O erro é o parecer, né? O erro é o parecer essa avaliação que se faz da CPI. Também não via, falei isso na sexta-feira aqui no programa, não via necessidade para tanto, mas enfim, foi aprovado, da democracia. Agora, se continuou o mesmo sistema, não vamos chamar de erro. Então, se continuou a mesma sistemática, que seja investigado esses primeiros 6 meses do prefeito Jonathan também. Com certeza. E só para te responder o porquê que na tribuna eu também coloquei que achava que não precisava, porque na verdade uma CPI se faz quando a oposição não tem acesso aos documentos na administração, no caso da oposição. Até citei a outra CPI que foi feita do transporte escolar quando o ex-prefeito Ricardo Brenso era prefeito na época, né? Mas como a situação, eles estão alegando que descumpriu a lei. Então o fato está consumado. É só fazer um relatório, a administração pública lá hoje, pegar os documentos, que tem tudo acesso aos documentos, e mandar para a promotoria. Não... Porque o que vão investigar, vereador? O que vão investigar? Se o problema foi levantado e está muito claro o problema, o que vão investigar? Pois não tem o que investigar. Eu até citei um exemplo, é a mesma coisa tu olhar ali para um carro vermelho e abrir uma comissão para investigar se o carro é vermelho, entendeu? Então essa CPI é uma CPI que, no meu ponto de vista, né, ela vai ter bem curto tempo, né? E quem é que investiga, vereador? Agora os vereadores vão atrás ou vão contratar um advogado para analisar esses relatórios? Na verdade, a Câmara contrata pode ser feito com o próprio jurídico, mas eu acho que eles vão contratar um outro jurídico para cuidar disso aí, né? Gerando custos de passagem. O presidente Marquinhos, né, presidente da Câmara, né, vai gerar um custo. Com certeza, isso vai gerar um custo aos cofres públicos, né? Custo esse também que poderia ser revertido para a saúde, sim, né? Que, enfim, né? Mas a comissão, que é composta, que eu coloquei antes o nome, o presidente Juliano, eles vão agora ouvir, né? Vão dar direito, digamos assim, as pessoas, o Renato vir lá e colocar a versão dele, né? No caso for investigado o atual prefeito John também, a CPI tem esse poder de convocar o prefeito para vir lá,
né? E também falar, né? Eu nem diria, parte, na verdade eu não diria se defender, né? Porque na verdade eu acho que não há crime nenhum para se defender, né? Enfim, vamos ver, acompanhar aí de perto. Eu realmente acho que não é... Enfim, vamos dar apenas a minha opinião, né? E eu aqui não me furto de dar a minha opinião, né? E a minha opinião não diz respeito a prefeito A nem prefeito B. Até porque não tem filiação partidária, nunca tive. E aqui em Teutônia tive o maior prazer de trabalhar enquanto radialista na última campanha eleitoral, mediando debate, podendo estar imparcial para as 3 chapas que aqui tiveram a sua oportunidade de colocar a sua situação perante a comunidade teutonense, que deu a maioria dos votos para o Jonathan Brenston, que se sagrou aí o vencedor das eleições. Então, mais uma vez repito, gente, esse mesmo espaço que o Délcio Barbosa está usando, nós oferecemos e confirmou com a gente o vereador Hélio Brandão. Não é a primeira vez que o Hélio Brandão nos confirma, entrevista e não vem. Por que motivo, não faço ideia. Mas acho muito lamentável, porque o mesmo vereador Hélio Brandão, há semanas atrás, ofendia a imprensa teutoniense, pedindo mais espaço na mídia para a Câmara de Vereadores. Falo alguma besteira, senhor vereador Délcio? O senhor lembra muito bem disso, né? Sim. Que o vereador Hélio Brandão batia na tribuna e pedia que queria mais espaço. Cobrava de nós, Rádio Tirol e dos outros veículos de imprensa, mais espaço. Quando a gente oferece esse espaço que é gratuito, que a Rádio Tirol não ganha 1 centavo, o vereador Hélio Brandão simplesmente não vem, não atende nossos telefones e nos ignora. Da mesma forma, estaremos ignorando ele numa próxima oportunidade. Então, agradecer, vereador Délcio, que o senhor veio aqui, assim como os outros colegas que também não deixam de vir quando nos chamamos. Infelizmente, temos esse revés aí com o vereador Hélio, que mais uma vez, talvez por algum motivo muito justificável, não possa ter vindo. Bom, o trâmite é esse, né, Délcio? Vai ser ouvido agora esse processo natural? Sim, vai ter algumas reuniões ou sessões que, né, como queira, né? Vai ser ouvido, né? A CPI vai chamar algumas pessoas, né? As contas do prefeito Renato do último ano vão ser aprovadas, elas costumam vir em que mês para a Câmara de Vereadores do Tribunal de Contas? Tem uma data fixa, mais ou menos, porque não vieram ainda do ano passado, né? Na verdade só falta do último ano, né? E eu acredito que venha com um parecer favorável, né? Até porque todas as contas foram aprovadas, né? Desculpe, Vini, eu não lembro bem o mês que vem essas contas. Perfeito, né? Perfeito. Mas, ou seja, ainda vai ser... Então, eu acho porque é um parâmetro, né, Délcio? A partir do momento que um tribunal técnico dá o parecer favorável, daí ainda mais... Não tem muito o que discutir, né? Vai discutir o quê? Os vereadores vão fazer que relatório agora? Colega, não desmerecendo ninguém, mas qual é a capacidade técnica de um vereador, do senhor, por exemplo, né? Por exemplo, falar do senhor, já que está aqui conosco. De analisar. De analisar, né? Tecnicamente falando, né, Délcio? E eu até coloquei, né, na tribuna que dessa parte eu vou ser bem coerente, né? Eu vou sempre ir a favor do parecer do Tribunal de Contas, né? Seja prefeito A, seja prefeito B, né? Eu não quero... em momento nenhum votar porque é meu amigo ou porque é meu adversário político, né? Vou sempre ser coerente, né? Posso até errar em alguns momentos, mas se em algum momento eu errar, tenho certeza que esses erros não vão ser erros premeditados, entendeu? Dessa forma, né? Muito bem. Délcio Barbosa, vereador da bancada do PP, aqui na programação da Tirol FM. Tá bom, Délcio? Muito obrigado, tenha um bom dia. E hoje à noite, 18h30, tem sessão, né? Sim. Pois não. Muito obrigado, Vini, pelo espaço. E mais uma vez eu quero dizer que muito tranquilo com esse assunto, né? Estou muito tranquilo e tenho certeza, tenho convicção que isso não vai dar em nada, né? E que a população fique tranquila, né? No sentido de das empresas, enfim, né? E sempre eu digo, nós da Câmara de Vereadores não julgamos ninguém, nós não julgamos ninguém, nós apenas apuramos fatos e sempre é a justiça que julga. Tá certo. Um grande abraço até hoje à noite na sessão ordinária às 18h30. Pois bem, gente, na última sessão do Legislativo Teutoniense foi aprovado, embora, né, até o vereador Délcio vai explicar um pouco pra gente, embora ele mesmo levantou esse assunto, não precisaria
ser colocada a apreciação, porque já teria a assinatura da maior número de vereadores, mas foi votado e aprovado o requerimento para a instauração de uma CPI contra o prefeito Renato Ayrton Altman, que deixou a administração no final do ano passado. E o atual vereador Delcio Barbosa era, inclusive, chefe de gabinete do prefeito Renato. E é o Delcio que está aqui conosco, já desde de antemão, Delcio, te agradecer, porque quando a gente chama, a gente quer justamente esclarecer com a comunidade, né? E quando o vereador cumpre o seu papel de nos atender, a gente tem que enaltecer. Então, obrigado por ter vindo até os nossos microfones e se comunicar à tua população que te elegeu e que com certeza te acompanhou enquanto chefe de gabinete, agora te dando a possibilidade de ser vereador. Bom dia. Bom dia, Vini, bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. E eu quero desejar agradecer o espaço e dizer que eu sempre estarei atendendo dentro da possibilidade dos meus horários. Sempre, nunca, digamos como diz o ditado, não fugindo da raia, né? Exatamente. Só para deixar bem claro já no início da entrevista, que está agendado, eu digo porque ainda dá tempo, né? Com o vereador Hélio Brandão, para a gente ter dois parâmetros, né? O vereador de oposição, que é o Delcio Barbosa hoje, e o vereador Hélio Brandão, que se comprometeu a vir. Mais uma vez, ele se comprometeu e confirmou que viria hoje pela manhã em nossos estúdios. É o mesmo vereador que vai para a tribuna da Câmara pedir apoio da imprensa depois, né? Quando a imprensa se coloca à disposição, ele acaba não vindo. Mas ainda dá tempo, se ele estiver nos ouvindo, que ele possa vir até nossos estúdios ainda. Vereador Delcio, o que temos de concreto, né? Foi instaurada uma CPI então essa semana já, com relação ao repasse dos incentivos do prefeito Renato para uma fábrica de calçados aqui de Teutônio. O que temos de concreto nisso? O que está acontecendo de fato? Na verdade, Vini, eu quero dizer aqui que eu também votei a favor da aprovação, CPI, né? E mesmo sabendo que não precisava ter votado em votação, né? Porque 4 vereadores hoje, né, abre uma CPI. Na verdade, o que a atual situação está alegando, que essa lei de incentivo a Beira-Rio e Picadilho, né, na época que foi passado pelo ex-prefeito Silvério, essa lei isentava a Picadilha Beira-Rio em 50% do imposto, né, ICMS, né, que é pago. Então, quando o Renato entrou, né, foi, na verdade, recomendado pelo Tribunal de Contas, né, que é um órgão superior que analisa as contas do prefeito, que a parte da educação, que é 25%, e a parte da saúde, né, como diz o artigo 117 da lei orgânica, né, o prefeito é obrigado a investir 25% na educação, e também dentro da lei orgânica diz que os 15% na saúde, né? Isso é obrigação do prefeito, ele não pode mexer. Então, por recomendação do Tribunal de Contas, o Renato reteve, né, esse valor, digamos, 15 mais 25, 40%. Em cima daquilo que ele deveria de pagar. Em cima daquilo, né? Então, na verdade, os 60%, na verdade, que sobra, então aí ele está pagando os 50% em cima dos 60%. Isso foi ao longo da administração toda, isso? Ao longo da administração, isso. Eu não lembro bem o ano que foi. Sim, agora, perfeito. Né? Mas só para destacar também que o próprio Tribunal de Contas, que recomendou que ele observasse essa situação, também aprovou as contas de toda a gestão do prefeito Renato, né? Dos 8 anos teve as contas completamente aprovadas, né? Com certeza, Vini, isso me estranha, essa CPI, porque na verdade todas as contas, com exceção da última, né, 7 contas foram aprovadas, então isso mostra, e o Tribunal de Contas ele tem capacidade técnica, né, maior do que a Câmara de Vereadores, porque são técnicos, né? Claro, nós somos políticos, né? Eles são técnicos, para analisar esse tipo de coisa, analisar leis, enfim, né? Não que a gente não tenha capacidade, a gente tem também, mas o Tribunal de Contas tem mais capacidade né, técnica que a gente, né? Então, se o Tribunal de Contas, houve também um parecer da DPM, que é um órgão que auxilia os municípios e dá os pareceres quando o município precisa, né? Digamos assim, é uma equipe de advogados lá, bem qualificada, claro. Né, também teve o parecer da DPM, né? A favor, digamos, dessa decisão do Renato, né? Porque chama atenção, né, vereador? Porque o que alega a situação,
é que o prefeito Renato não cumpre uma lei, né? Porque isso é um projeto de lei, né? Esse repasse para Picadilly e para Beira-Rio é um projeto de lei que foi aprovado também naquela situação toda, quando fechou o Reifer, fechou a Blip, torceram as 2 fábricas e foi aprovado. Então, esse repasse é uma lei municipal também, né? E os vereadores de situação alegam que o prefeito Renato teria descumprido a lei. Mas isso não deveria ter aparecido em algum momento no relatório do Tribunal de Contas? Com certeza, Vini, né? Só para dizer da tranquilidade que hoje, né, eu como vereador tenho, né? Porque a lei ela é muito subjetiva, né? Ela é uma forma, digamos, de entendimento, né? Tu tem que subjetivo quer dizer várias interpretações. Isso, várias interpretações, né? Então, se o Renato teve 7 anos as contas aprovadas, né? Eu acho que não há o que, né? E eu até digo assim que é um assunto que, embora eu tenha votado a favor, até para não dizer assim, o Delcio está com medo que investigue o governo que ele participou, né? Não tenho medo nenhum. Mas eu acho o assunto perigoso, né? E até sugeri na tribuna que não fizesse CPI para não, digamos assim, para não expor demais o assunto. Por quê? Porque nós devemos de tratar nossas empresas com igualdade, na verdade, né? Não sou contra esse projeto da época, que foi uma decisão do prefeito Silvério, né? Mas eu acho que, em tese, ele errou não ter tirado a parte da saúde e da educação, né? Mas como nós somos seres humanos, nós erramos, e errar é humano, né? Mas acredito também que o erro não foi um erro premeditado, né? Então, é um assunto muito perigoso, porque eu até citava em outro momento, né? Nós temos hoje, vou citar uma empresa que é a LG, né? Que ela está trocando de dono volta e meia. Tu já imaginou se um dono desse chega e também quer a metade do ICMS, né? Nós corremos um sério risco de daqui a pouco vinha, eu não vou quebrar o município, mas acontecer um troço muito grave no nosso município. Abre um precedente, né? Um precedente. E essa empresa, só para dizer assim, essa empresa Beira-Rio, ela já recebe incentivo hoje no município de Santa Clara, né? Que usou o parâmetro e lá em Santa Clara, a parte da saúde e da educação, eles não recebem, entendeu? Lá o governo já tira. O governo, na época que deu, tirou, né? Então, como hoje também o prefeito Jonathan Brandt está seguindo o mesmo pagamento que o Renato fez, né? Então, até 31 de julho desse ano, né, que eu tenho informação, que não foi pago também essa parte da saúde e da educação. Foi pago metade daqueles 60% Isso. igual. Então, se o Renato cometeu um erro, o atual governo também está cometendo um erro, que na minha visão não está cometendo um erro. Eu acho que o governo está certo, eu acho que a parte da educação e saúde, ela tem que ser investida na saúde e na educação. Sim, até porque é obrigação legal, né? É obrigação. Vereador Delcio, como vocês têm conversado, não sei se o senhor ou alguém da oposição hoje, oposição ao governo que está aí, tem conversado com alguém da Picadilly, com alguém da Beira-Rio, com alguém dessas empresas beneficiadas para saber do parecer deles, o que eles estão achando disso tudo? Porque, querendo ou não querendo, é uma CPI. E cria eu pelo menos analiso assim, cria um atrito, né? Cria um desconforto, né? Dentro da população, né? Vamos estar a CPI que investiga o repasse para Beira-Rio e para Picadilly. Não há uma preocupação com relação a isso também? Eu até não cheguei a conversar, não cheguei até o encontro, mas pretendo fazer isso, né? Até para explicar da minha postura diante a esse processo, né? Mas eu sei que parece que o Hélio e o Marquinhos foram lá, eu não conversei com eles o que eles conversaram, né? Mas por isso que eu alertava na tribuna, nós vamos estar expondo muito, né? E aqui eu não quero jogar, eu acho que nós não podemos jogar vereador contra a empresa, vereador contra, né? Eu acho que a empresa é muito importante no nosso município, né? E faz a diferença, assim como as demais empresas fazem a diferença no município. Mas também aquelas pessoas que trabalham nessa empresa também são mais importantes ainda para nós, né?
E eu dizia em outro momento, essas pessoas precisam de saúde, precisam de educação. Então, eu acho assim que é um assunto muito delicado mesmo. Eu acho que quanto menos mídia dá para esse assunto, melhor é. Sem dúvida. Bom, vereador Delcio Barbosa, vereador, outro assunto que a sua colega Aline levantou, né, que poderia ser simplificado, né, ser feito um relatório, não na necessidade da CPI. E quem é que coordena agora essa CPI? Quem é que faz esses trabalhos? E o que vai ser feito? Qual é o trâmite dentro da CPI agora, que já foi instaurada essa semana, né, vereador? Na verdade, eu também coloquei na tribuna, porque, na verdade, a CPI, ela investiga suposta irregularidade. Então, mas quem investiga? Vai ser contratado um advogado? Não quer dizer, às vezes as pessoas pensam assim, uma CPI. Não, a CPI, ela pode provar alguma coisa e pode não dizer, não, tá tudo legal, entendeu? A CPI é só apenas uma comissão parlamentar que vai investigar um determinado assunto, né? E, na verdade, eu também quero dizer que a CPI, quando ela investiga um assunto, né, na verdade a CPI foi aberta para investigar a suposta irregularidade do ex-prefeito Renato. Mas também a CPI vai poder também investigar, por exemplo, se o Jonathan também não pagou, né, até o presente momento, a CPI também pode investigar o atual prefeito Jonathan Brens também, entendeu? E eu vou até sugerir que a comissão, que é composta pelo Juliano, que é o presidente, o relator vai ser o Hélio Brandão, a secretária vai ser a Aline, eu participo como vice-presidente e o Panis como vice-secretário. Eu vou sugerir também que essa comissão investigue também o atual governo, porque ele está cometendo o mesmo erro, né? E se a lei é para é para todos, né? E até se a comissão não investigar, ela perde a credibilidade, né? Ela tem que ser bem imparcial, essa sem comissão. Dúvida, sem dúvida. Se o prefeito Jonathan insiste no mesmo como o senhor disse, né? O erro é o parecer, né? O erro é o parecer essa avaliação que se faz da CPI. Também não via, falei isso na sexta-feira aqui no programa, não via necessidade para tanto, mas enfim, foi aprovado, da democracia. Agora, se continuou o mesmo sistema, não vamos chamar de erro. Então, se continuou a mesma sistemática, que seja investigado esses primeiros 6 meses do prefeito Jonathan também. Com certeza. E só para te responder o porquê que na tribuna eu também coloquei que achava que não precisava, porque na verdade uma CPI se faz quando a oposição não tem acesso aos documentos na administração, no caso da oposição. Até citei a outra CPI que foi feita do transporte escolar quando o ex-prefeito Ricardo Brenso era prefeito na época, né? Mas como a situação, eles estão alegando que descumpriu a lei. Então o fato está consumado, é só fazer um relatório, a administração pública lá hoje, pegar os documentos, que tem tudo acesso aos documentos, e mandar para a promotoria. Não... Porque o que vão investigar, vereador? O que vão investigar? Se o problema foi levantado e está muito claro o problema, o que vão investigar? Pois não tem o que investigar. Eu até citei um exemplo, é a mesma coisa que tu olhar ali para um carro vermelho e abrir uma comissão para investigar se o carro é vermelho, entendeu? Então essa CPI é uma CPI que, no meu ponto de vista, né, ela vai ter bem curto tempo, né? E quem é que investiga, vereador? Agora os vereadores vão atrás ou vão contratar um advogado para analisar esses relatórios? Na verdade, a Câmara contrata pode ser feito com o próprio jurídico, mas eu acho que eles vão contratar um outro jurídico para cuidar disso aí, né? Gerando custos de passagem. O presidente Marquinhos, né, presidente da Câmara, né, vai gerar um custo. Com certeza, isso vai gerar um custo aos cofres públicos, né? Custo esse também que poderia ser revertido para a saúde, sim, né? Que, enfim, né? Mas a comissão, que é composta, que eu coloquei antes o nome, o presidente Juliano, eles vão agora ouvir, né? Vão dar direito, digamos assim, as pessoas, o Renato vir lá e colocar a versão dele, né? No caso for investigado o atual prefeito John também, a CPI tem esse poder de convocar o prefeito para vir lá
né? E também falar, né? Eu nem diria, na verdade eu não diria se defender, né? Porque na verdade eu acho que não há crime nenhum para se defender, né? Enfim, vamos ver, acompanhar aí de perto. Eu realmente acho que não é... Enfim, vamos dar apenas a minha opinião, né? E eu aqui não me furto de dar a minha opinião, né? E a minha opinião não diz respeito a prefeito A nem prefeito B. Até porque não tem filiação partidária, nunca tive. E aqui em Teutônia tive o maior prazer de trabalhar enquanto radialista na última campanha eleitoral, mediando debate, podendo estar imparcial para as 3 chapas que aqui tiveram a sua oportunidade de colocar a sua situação perante a comunidade teutonense, que deu a maioria dos votos para o Jonathan Brenston, que se sagrou aí o vencedor das eleições. Então, mais uma vez repito, gente, esse mesmo espaço que o Délcio Barbosa está usando, nós oferecemos e confirmou com a gente o vereador Hélio Brandão. Não é a primeira vez que o Hélio Brandão nos confirma, entrevista e não vem. Por que motivo, não faço ideia. Mas acho muito lamentável, porque o mesmo vereador Hélio Brandão, há semanas atrás, ofendia a imprensa teutoniense, pedindo mais espaço na mídia para a Câmara de Vereadores. Falo alguma besteira, senhor vereador Délcio? O senhor lembra muito bem disso, né? Sim. Que o vereador Hélio Brandão batia na tribuna e pedia que queria mais espaço. Cobrava de nós, Rádio Tirol e dos outros veículos de imprensa, mais espaço. Quando a gente oferece esse espaço que é gratuito, que a Rádio Tirol não ganha 1 centavo, o vereador Hélio Brandão simplesmente não vem, não atende nossos telefones e nos ignora. Da mesma forma, estaremos ignorando ele numa próxima oportunidade. Então, agradecer, vereador Délcio, que o senhor veio aqui, assim como os outros colegas que também não deixam de vir quando nos chamamos. Infelizmente, temos esse revés aí com o vereador Hélio, que mais uma vez, talvez por algum motivo muito justificável, não possa ter vindo. Bom, o trâmite é esse, né, Délcio? Vai ser ouvido agora esse processo natural? Sim, vai ter algumas reuniões ou sessões que, né, como queira, né? Vai ser ouvido, né? A CPI vai chamar algumas pessoas, né? As contas do prefeito Renato do último ano vão ser aprovadas, elas costumam vir em que mês para a Câmara de Vereadores do Tribunal de Contas? Tem uma data fixa, mas porque não vieram ainda do ano passado, né? Na verdade só falta do último ano, né? E eu acredito que venha com um parecer favorável, né? Até porque todas as contas foram aprovadas, né? Desculpe, Vini, eu não lembro bem o mês que vem essas contas. Perfeito. Mas, ou seja, ainda vai ser... Então, eu acho, porque é um parâmetro, né, Délcio? A partir do momento que um tribunal técnico dá o parecer favorável, daí ainda mais... Não tem muito o que discutir, né? Vai discutir o quê? Os vereadores vão fazer que relatório agora? Não desmerecendo ninguém, mas qual é a capacidade técnica de um vereador, do senhor, por exemplo, né? Por exemplo, falar do senhor, já que está aqui conosco. De analisar. Né? Tecnicamente falando, né, Délcio? E eu até coloquei, né, na tribuna que eu, dessa parte eu vou ser bem coerente, né? Eu vou sempre ir a favor do parecer do Tribunal de Contas, né? Seja prefeito A, seja prefeito B, né? Eu não quero... em momento nenhum votar porque é meu amigo ou porque é meu adversário político, né? Vou sempre ser coerente, né? Posso até errar em alguns momentos, mas se em algum momento eu errar, tenho certeza que esses erros não vão ser erros premeditados, entendeu? Dessa forma, né? Muito bem. Délcio Barbosa, vereador da bancada do PP, aqui na programação da Tirol FM. Tá bom, Délcio? Muito obrigado, tenha um bom dia. E hoje à noite, 18h30, tem sessão, né? Sim. Pois não. Muito obrigado, Vini, pelo espaço. E mais uma vez eu quero dizer que muito tranquilo com esse assunto, né? Estou muito tranquilo e tenho certeza, tenho convicção que isso não vai dar em nada, né? E que a população fique tranquila, né? No sentido de das empresas, enfim, né? E sempre eu digo, nós da Câmara de Vereadores não julgamos ninguém, nós não julgamos ninguém, nós apenas apuramos fatos e sempre é a justiça que julga. Tá certo. Um grande abraço até hoje à noite na sessão ordinária às 18h30.